seja o Senhor. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Cristo Messias. Aqui não há lugar para qualquer espírito contrário ao Espírito Santo de Deus. Toda incredulidade caia por terra agora em nome de Jesus. Toda mente torna-se cativa no Senhor nesta hora em nome de Jesus. Toda estrutura contrária à ordem de Jesus caia por terra agora em nome de Jesus. Que estejamos atentos, abertos para o agir, para o mover do Espírito Santo de Deus. Nós lemos em Gênesis 1, 2, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele se movia e qualquer um que quisesse, Ele estava disponível. O Espírito Santo veio para habitar dentro de nós, para nos constranger quando necessário, para nos convencer quando preciso, para nos consolar quando necessário, para gerar alegria, para gerar o fruto do Espírito. É atrás deste poder que estamos buscando. O Espírito Santo de Deus gera em nós, Espírito Santo, sede pelo mover do Teu Espírito Santo. Espírito Santo, nos inquiete, Espírito Santo, nos inquiete no mais íntimo do nosso ser. Toque, Espírito Santo, toca. Sem a Tua ação nada somos. Sem a Tua ação é um homem atuando nas próprias forças. Tenha misericórdia de nós. Queremos o poder do Espírito Santo. Queremos o poder do Espírito Santo. Não podemos ficar sem este poder do Espírito Santo. Não podemos permanecer sem o revestimento do Espírito Santo. Precisamos. E Ele está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de quem temos falado, de quem temos compartilhado, Ele está aqui. E o Espírito Santo, Ele fica desejoso de mover em nós, de mover dentro de nós, de nos sacudir, de nos inquietar, de nos incomodar. O Espírito Santo de Deus, Ele vem
Ele é enviado para mexer conosco, nos levando a entender quem é o Senhor, quem é Deus, quem é o amado da nossa alma. Nós estamos atentos a este mover do Espírito Santo, ao mover que Ele quer fazer em cada um de nós. Nós lemos lá em Gênesis 1, versículo 2b, e já ouviu, talvez a gente repete aqui, muitas coisas que já foram compartilhadas. Talvez a gente vai repetir muitas coisas que já foram faladas, mas estamos aqui hoje neste fechamento, e eu desejo muito que o Espírito Santo tenha liberdade para falar com cada um de nós, para testificar o que já foi falado, ou coisas novas, o que for, que Ele possa testificar nos nossos corações. Diz assim: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E quando eu estava meditando neste movia, o Espírito Santo me tocou muito a questão de que algo que está se movendo, entendemos que é algo que não está parado. O óbvio tem que ser dito, né? Mas o Espírito Santo se movendo, e eu fiquei imaginando o Espírito Santo de Deus se movendo aqui, ali. E Ele para cá, para lá, disponível para quem quer, para quem desejasse, para quem quisesse este mover, era só estender a mão, ou se abrir para esse mover do Espírito Santo. O Espírito Santo, queridos, Ele está disponível para quem quiser, para quem desejar, para quem o buscar. Ele está disponível. Todos nós temos a oportunidade de responder à ação do Espírito Santo. Diga para você mesmo: eu tenho a oportunidade de responder à ação do Espírito Santo em mim. Não precisa repetir oralmente, mas repita na sua mente. Fale na sua mente: eu tenho essa oportunidade de responder ao mover do Espírito. O que eu tenho feito? Eu tenho respondido a essa ação do Espírito Santo que está em todo momento, está em todo lugar, disponível a quem quer que seja. E hoje eu quero ver com vocês a respeito de uma ação coletiva do Espírito Santo. Acho que eu estou forçando um pouquinho a voz. Acho que também é que eu estou aqui embaixo, né? Fica sem retorno, né? Mas está dando para ouvir bem? Ok? Então vamos lá. Eu quero falar um pouquinho da ação coletiva do Espírito Santo. Porque na maioria das passagens, queridos, quando nós vamos lá estudar, né, nós vamos ler, meditar na palavra de Deus, nós podemos ver a maioria delas falando da ação do Espírito Santo quando um grupo de pessoas estavam reunidas. É ou não é? Os teólogos aí da Bíblia, nós encontramos várias passagens que nos traz essa importância da coletividade. O Espírito Santo se movendo no coletivo, em grupo, nas pessoas reunidas, quando elas se reuniam. Então nós vemos o quê? Um poder do Espírito Santo. Você colocou os versículos? Não, né? Então vamos lá. Você me ajuda? Vamos lá. Assim, vou pedir para você estar aqui mais perto. Abre rapidinho para mim e pode deixar aberto, que são os textos que nós vamos ler, todos eles praticamente em Atos. E a Patrícia está pondo? Espera aí.
Então, vamos lá. Atos 2, 1 e 4. Eu acho que eu vou ler aqui para a gente, né? Eu vou ler onde já é necessário, porque acho que eu já sei. Vamos lá. Algumas passagens, como Atos 2, 1 e 4, diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E todos foram cheios do Espírito Santo. Nós vemos aqui um grupo de pessoas reunidos, falando, buscando o Espírito Santo. No capítulo 4, no versículo 1 diz: Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, gente do céu. Esse negócio da gente ler e falar ao mesmo tempo, estou lendo tudo errado. Não vai dar certo, amor. Era para ter colocado os versículos mesmo, que achei que ia ser melhor, né? Mas não. Na verdade é 1, gente. Atos 1, 14 diz assim: Todos estes perseveravam unanemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Nós vemos aqui nos versículos anteriores dizendo que estavam em quase 120 pessoas buscando o Espírito Santo. Então nós vemos também aqui um grupo de pessoas buscando ao Senhor. Em Atos 10, 44... E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Então aqui também Pedro estava falando a um grupo de pessoas na casa de Cornélio, que Cornélio ajuntou um grupo de pessoas e novamente nós vemos a ação coletiva do Espírito Santo. E aí tem algumas outras referências que depois vai ser enviadas para vocês. Mas o que nós queremos aqui é falar sobre essa ação coletiva. Que um grupo, sempre o Senhor desejando que um grupo de pessoas estivessem reunidos para que o Espírito Santo fosse buscado. As pessoas clamando e desejando pelo Espírito Santo. E aí uma outra pergunta é: pelo que eles oravam? Pelo que essas pessoas oravam? E nós vamos ver a resposta lá em Atos 1. Esse foi o versículo, gente, o primeiro versículo que eu decorei quando criança, bem criança mesmo. E aí nós fomos na frente assim da igreja para apresentar e cada um tinha que falar o versículo decorado. Então esse marcou, né, desde muito cedo a minha caminhada. E ele diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo. Então, as pessoas, o grupo, né, o coletivo, eles se reúnem para orar, para pedir o quê? Poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo de Deus. E algo que geralmente acontecia ao serem cheios do Espírito Santo. Gente, tem várias referências aqui, todas em Atos. Depois a gente vai mandar lá, né, nos grupos da conexão. Mas várias referências aqui em Atos, Atos 2, Atos 10, Atos 19. O que a gente vê muito comum nesses versículos é que eles falavam em línguas, né? O falar em línguas, eu gosto de evidenciar essa fala, este dom. Por quê? Porque Paulo fala que este é um dom que edifica a si mesmo. O dom de falar em línguas, ele é para edificação pessoal.
Então, eu sou uma daquelas que vai te incentivar, que vai motivar você a buscar por este dom. Você pode buscar os outros dons, como Paulo também fala, mas eu quero incentivar você nesta noite a busca deste dom específico, que é o de falar em línguas. Eles oravam pelo poder do Espírito Santo, e algo que acontecia de uma forma muito comum, quando eles eram cheios do Espírito Santo, é que eles falavam em outras línguas. Então, para mim fica muito evidente que é importante essa busca. Como nós já ouvimos, você tem o Espírito Santo, e muitas formas ele tem de agir. Mas por que não buscar essa que é tão mencionada, que é tão compartilhada, que é tão falada, que é tão propagada? Ela vai edificar a nós mesmos. E nós precisamos dessa edificação. E por que precisamos falar em línguas e ser edificados? Para quê? Para nós sermos testemunhas. Nós buscamos o Espírito Santo em Atos 1, 8 ainda, na parte B diz: o Espírito Santo virá sobre nós e nós seremos testemunhas. Ouvimos também sobre isso. E a testemunha, queridos, ela atesta a veracidade de fatos de alguém, ela traz luz, ela traz esclarecimento. E nós temos essa responsabilidade, nós temos essa incumbência de ser testemunha, de testemunhar, de propagar, de transbordar o que temos recebido do Senhor para quem estiver à nossa volta. Aqui fala, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Onde o Senhor quiser, onde o Senhor nos enviar, onde o Senhor nos levar, onde o Senhor nos conduzir, Ele nos chama a ser testemunhas. E agora eu quero ler, vamos ver se eu consigo aqui, Atos 2, o 4 e o 11, diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E no 11, cretenses e árabes, e todos os outros povos anteriores, nos versículos anteriores, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Nesse momento, o revestimento do poder foi o quê? Enquanto eles falavam em línguas, estas pessoas, estes povos, eles ouviam em sua própria língua, este povo que estava falando em línguas, falar, testemunhar da grandeza de Deus. Então, uma das coisas que pode acontecer enquanto você está falando em línguas, é falar a língua de uma outra pessoa, e ela vai entender o que você está dizendo. E neste caso, eles estavam testemunhando das grandezas de Deus. Então, uma das razões por que sermos cheios do Espírito Santo. Aí em Atos 10, vamos lá para Atos 10. Atos 10, 45 e 46 diz assim: os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Então quer dizer que eles estavam testemunhando, engrandecendo a Deus, mas eles estavam dizendo também que era possível
o Espírito Santo vir para os gentios, então nós entendemos que todos podiam ter acesso a este poder do Espírito Santo. Amém? Até aqui, ok? Aí em Atos 19, 6... E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles e falavam em línguas como profetizavam. Então aqui nós vemos que eles falavam em línguas e eles também, cheios do Espírito Santo, eles profetizavam. Então nós podemos ser testemunhas também profetizando na vida de outras pessoas. Mais um, Atos 7, 55. Aqui nós temos a passagem de Estevão, quando ele é apedrejado. E o 55 diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus, que estava à direita de Deus. Nesse momento a gente vê Estevão tendo visão. Então, mais um ponto, eu devo ser cheio do Espírito Santo porque eu posso ter visões. Se eu estou cheio do Espírito Santo, Ele vai abrir o meu entendimento, a minha visão, vai abrir os meus olhos para ver o mundo espiritual, para entender, para compreender. Estevão aqui viu a glória de Deus. Ele viu a glória de Deus. E quando nós lemos lá em Joel, nós vemos todas essas coisas, que ao sermos cheios do Espírito Santo, jovens terão visões, velhos profetizarão, jovens terão sonhos. E quantas coisas pode acontecer quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. E mais uma passagem que diz assim em Atos 4, 8. Quando eles são cheios do Espírito Santo, Pedro, com muita autoridade, ele diz assim no versículo 8, né? Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício, tal. Aí ele começa a discorrer um sermão, a falar de um sermão, cheio do Espírito Santo. Ele agora é uma testemunha e ele é ousado, ele tem ousadia para pregar, para falar, para ministrar o que ele recebe de Deus, o que Deus ministra no coração dele. Pedro, cheio do Espírito Santo, ele começa a pregar. E nós, como testemunhas, como sendo cheios do Espírito Santo, nós vamos fazer o que também? Pregar a palavra. E agora então quero dizer, compartilhar com vocês, queridos, ser cheio do Espírito Santo traz consigo um desejo ardente de transformação. Sabe, algo no nosso interior é mudado. Algo no nosso interior acontece que começa ali um processo de mudança. Muitas coisas começam a vir à luz, a tornar mais claro. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, acontece transformação. Você acredita nisso? Quando nós recebemos, somos cheios do Espírito Santo, transformações vão ocorrendo dentro de nós.
e nos levando a fazer coisas inusitadas, inclusive. Coisas que você nem imaginava que você faria. Pare para pensar um pouquinho. Em quantas ações você se viu ali fazendo e você não imaginava? Eu fazendo isso? Só pode ser o Espírito Santo. Alguém já teve uma experiência assim? Pode levantar a mão. De você imaginar, não, eu não faria isso por mim mesma. Só pode ser o Espírito Santo. Só pode ser esse trabalhar do Espírito Santo dentro de mim. E aí nós vemos que uma mudança interior vai acontecendo. E o interessante é que elas começam a vir para o exterior também. É ou não é? As mudanças que vão ocorrendo dentro de nós, elas não ficam apenas dentro de nós. Elas também acontecem no exterior. Atitudes começam a ser mudadas. Comportamentos começam a ser mudados. Palavras começam a ser trocadas, mudadas, transformadas. E quer saber? Até o nosso jeito de vestir. Começa a ser com equilíbrio, com moderação. Porque a ação do Espírito Santo, ela tem um poder tão grande de nos transformar, de mudar a nossa mente, que nós começamos a externar esse poder do Espírito Santo. Inclusive, o Espírito Santo começa a trabalhar o fruto do Espírito em nós. Amém? Sabe aquele fruto da paz, que excede todo o entendimento? Quando você está irado, quando você está vivenciando uma situação difícil, mas você sente que o Espírito Santo está presente, trazendo paz para o seu coração? É Ele trabalhando, o Espírito Santo trabalhando. Sabe aquele sentimento de domínio próprio? Quando a gente quer, de fato, extravasar, mas o Espírito Santo vem e trabalha no nosso domínio próprio. E aí vamos lá. Qual é o fruto do Espírito? Fale um. Vamos falando, bem alto. Alegria. Amor, mansidão, domínio próprio, paciência, 5. Benignidade, 6. Bondade, 7. Amor, né? Já falou. Está faltando. Fé. Paz, amor, alegria, longanimidade, mansidão. Acho que mansidão não falou, né? Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Paciência é a mansidão, né? E aí nós vimos o Espírito Santo trabalhando o fruto do Espírito em nós, no nosso dia a dia. E aí eu quero compartilhar algo com vocês, porque aí nós falamos que o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, acontece transformação, acontece mudança. E eu quero trazer para vocês essa música que nós cantamos, que fala: fogo em teus olhos fez eu me aproximar. Aí me aproximei. Gente, não estou tão errada. Mas esse fogo nos olhos do nosso Deus que nós vemos e contemplamos, e como assim nós podemos nos apaixonar, nos aproximar então deste Deus?
Porque o fogo, queridos, o fogo é algo de poder, é algo também que traz juízo, que traz justiça. E aí nós vemos este fogo, ele vem para trazer, eu vejo assim que ao mesmo tempo que ele vem para trazer luz, mostrar o que nós carregamos de fato dentro de nós, ele vem também para queimar isso que ele está mostrando que nós carregamos. Queimar as impurezas, queimar os pecados, queimar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Ele vem, esse fogo consumidor vem para tirar, para nos mostrar a podridão que nós temos e precisa ser queimada, e precisa ser colocada à luz. Toda impureza, ele vem para tirar essa impureza de dentro de nós, e à medida que esse fogo vai purificando, ele vai gerando pureza. Entende? Vocês sabem o que é um cadinho? Todo mundo sabe o que é um cadinho? Hã? Cadinho é uma pecinha que ela é colocada, né? Você coloca ali, vamos colocar um dente, aquele de ouro, sabe, que é moldado, e você coloca naquele moldezinho, aí você põe dentro de um cadinho, aí o cadinho vai lá dentro do fogo ardente, de uma fornalha lá, a alta temperatura, para queimar toda impureza, tudo que tiver naquela pecinha, para solidificar e torná-la sólida, pura, brilhante, bonita. E às vezes nós somos assim. Nós precisamos ir para esse lugar, onde nós vamos ser purificados, onde nós vamos ser limpos. E essa busca por esse olhar de Jesus, esse fogo, ele deve ser constante. Nós temos ouvido aqui que não é um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Deve haver uma constância dentro de nós, queridos, nessa busca pelo Espírito Santo. Deve ser uma constante, essa busca por olhar para os olhos de Jesus e ver este fogo. Tem que ser uma busca constante. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quantas vezes você sentiu que você foi cheio do Espírito Santo? Quantas vezes você sentiu isso? E quantas vezes você se sentiu encorajado? Você se sentiu animado? Inclusive, né, você fez nesses momentos coisas que por você mesmo você não teria feito, mas você fez. Quantas vezes isso aconteceu? Não acontece muitas vezes? De vez em quando eu ouço, né, os testemunhos do William, e eu fico assim, eu amo ouvir testemunhos, e eu fico maravilhada. E às vezes ele comenta, né, compartilha de situações onde foi clara ali a ação do Espírito Santo pedindo para ele fazer algo, né? E por ele mesmo não faria. Mas aí o Espírito Santo vem e o constrange, e ele vai e faz. Então nós fazemos coisas inusitadas. Só que o que acontece? Depois de um tempo, é como se nós percebêssemos, e se nós percebemos ainda é bom. O duro é quando nós nem percebemos. Quando nós percebemos, muitas vezes estamos no automático. Aí não é o Espírito Santo mais que está agindo. Estamos agindo na força do nosso braço. E quando nós agimos na força do nosso braço, queridos, a gente começa a ver defeito em tudo. É ou não é? Quando o Espírito Santo vai e nós ficamos sozinhos, nós começamos a lamentar. Nós começamos a ver defeito em tudo, em todos. Nós não temos motivação, fazemos as coisas com força, né, na nossa força. E a gente acaba, inclusive, influenciando negativamente o outro. Interessante, deixa eu perguntar aqui para você.
Eu ouvi esse exemplo e eu achei muito assim, bacana, né? Quando você não está muitas vezes cheio do Espírito Santo, pode acontecer isso. Você está numa festa. E aí, de repente, você está lá super divertindo nessa festa. Mas aí chega um dito cujo, e aí ele fala assim para você, né? Você está lá todo feliz, alegre, e esse dito cujo fala assim para você, nossa, mas que festa chata. Mas você viu o salgado que estão servindo? Ah, não, poderia ser coisa melhor. O que pode ocorrer nesse momento? Nossa, é verdade, hein? Não tinha pensado nisso? Naquele momento, a festa para você passou a ser chata. Porque nós, então, estamos agindo na nossa própria força. Ah, sabe aquele culto? Como foi, né, gostoso, como o Senhor falou comigo. Nossa, é mesmo, eu estava, morrendo de sono. Não vi a hora de terminar. Ah, é? Nossa, é mesmo, deu um sono, né? Vocês estão entendendo, amados? Como é fácil. Oh, que bom, irmão. Obrigada, hein? Valeu. Está entendendo como é fácil o negócio virar para o lado do avesso? Agora, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nossa, que festa chata, hein, Marcelo? O que você vai falar para mim, Marcelo? Vamos ver. Ah lá, gostei, hein? Nossa, e nós nem ensaiamos, hein, Marcelo? Saiu bom, hein? Nós não vamos aceitar, é ou não é? Nós não vamos aceitar, queridos. Porque sermos cheios do Espírito Santo implica em nós sermos alegres, termos contentamento e o desejo de mudança, de transformação, de modificar o ambiente, de modificar aquele lugar que nós estamos. Está entendendo, amados? Nós precisamos desfrutar dessa presença do Espírito Santo. E aí nós ficamos esperando pelo outro. Quem é que gosta de esperar pelo outro? Queridos, eu gosto. A minha carne gosta, né, Paulo? Você também? Obrigada. A carne da gente pede. Mas nós não podemos ser movidos pela nossa carne, nós precisamos ser movidos pelo Espírito Santo. Nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Hoje eu busco o poder do Espírito Santo, amanhã eu busco novamente. Semana que vem nos reunimos para buscar novamente. Sermos cheios do Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo. Eu faço uma pergunta para você. Qual resposta estamos dando ao Senhor? Qual a resposta estamos dando ao nosso Deus? Queridos, o Senhor responde às respostas que damos. Vocês entenderam isso? Eu ouvi isso, mais ou menos isso, né? Em uma palavra. Isso mexeu muito comigo. Isso me tocou profundamente. Porque o Senhor está falando. O Senhor está falando coisas muito pessoais para cada um de nós. Ele fala com você ou não fala? Ele fala com cada um de nós, mas o que nós estamos respondendo? Essa é a questão. Essa é a reflexão que nós devemos fazer. E foi muito constrangedor de uma certa forma. Sabe por quê? Porque quantas vezes o Senhor fala para gastarmos um tempo com Ele. Mas sabe o que nós respondemos? E muitas vezes eu respondo isso. Espera um pouquinho, eu preciso fazer isso aqui. Espera só um pouquinho, Senhor. O Espírito Santo está constrangendo. Ele está falando, Ele está chamando. Mas aí nós falamos, espera aí um pouquinho. Isso aqui é muito importante. Aí a gente fala que isso aqui é muito importante. O que eu preciso fazer aqui, eu preciso mandar uma mensagem. Essa mensagem é muito
importante. Sabe o que a gente está dizendo? Tudo isso que nós fazemos aqui é mais importante do que estar com você, Senhor. Tudo que nós estamos fazendo aqui, ó, sabe isso que eu estou fazendo que é muito importante? É muito importante, vai além da importância de estar com o Senhor. Você está entendendo? Quantas vezes o Senhor está nos chamando para meditar mais em Sua palavra, para estar mais juntos, inclusive, buscando por este poder que nós ouvimos aqui. Mas nós falamos assim, ó, espera um pouquinho, agora eu não posso. Eu estou muito atarefada. Eu tenho muitas coisas para fazer. Espera um pouquinho, eu já vou. E aí você vai? Aparece outra coisa. E aparece outra coisa. E nós não paramos. Mas aí nós falamos que o Senhor não está fazendo. O Senhor não está se movendo. O que é mais fácil falar, PC? Não é mais fácil dizer? É o Senhor não está fazendo. É porque fulano não está buscando. É porque ciclano não está buscando. É muito mais fácil nós culparmos alguém do que nós pararmos e chamarmos a responsabilidade para nós e irmos para estar aos pés de Jesus. Nós cantamos aqui, nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis para que esta chama não se apague, para que ela mantenha-se acesa. Esse processo de santificação se mantém até o dia do Senhor Jesus. Mas nós caímos no comodismo, nós caímos no automático. Onde está o Espírito Santo? Ele está ali, ó, no cantinho, já já eu busco por Ele. Agora eu não posso. Nós tomamos o centro da nossa vida e achamos que está tudo bem. Pare para pensar, querido, eu quero que você reflita junto comigo. Porque enquanto eu estava meditando, já há um tempo o Espírito Santo vem falando, exigindo algumas mudanças da minha parte. Que a gente tem muitas desculpas. Uma delas é aquele negócio, eu estou me sentindo sozinha. É ou não é? Eu queria que fosse assim. Eu queria que fosse assado. Mas o que nós estamos fazendo para promover esta mudança, essa situação que vivenciamos? O que nós estamos fazendo? Nós estamos muitas vezes dizendo, espera um pouquinho que eu estou assistindo Netflix agora. Calcula comigo, gente. Um filme da Netflix, ele é no mínimo 1h30. Gente, eu amo assistir filmes. E não estou dizendo que é errado. Mas ele dura no mínimo 1h30 a quase 2 horas. Quantos filmes nós assistimos durante a semana? Mas o Senhor pode esperar um pouquinho. As séries que nós assistimos, quem gosta de assistir série aqui? Quem gosta de maratonar em série? Um episódio tem aproximadamente 40 minutos no mínimo. Você assiste só um? Fala para mim. Não peca agora não, irmão, seja sincero. Mas espera aí que eu já vou ler essa passagem aqui. Espera aí, Jesus, espera aí. Espera aí, Espírito Santo, que eu já venho. É ou não é? Gente, estou errada? Então nós achamos tempo para todas as coisas que nós queremos fazer. Eu quero ir tomar um sorvete. Amor, vamos tomar um sorvete? Vamos, é gostoso, claro que é. Espera aí, Espírito Santo, que eu já volto do sorvete.
Eu quero dormir mais 20 minutos. Ah, porque eu mereço. Espera aí, Espírito Santo, que eu tenho mais 20 minutos e já a gente conversa. Isso é triste. Quantos de nós estamos sempre optando por outras coisas e deixamos o Espírito Santo ali nos esperando, nos esperando, nos esperando. Eu quero estar com você. Eu quero estar com você. E aí nós nem temos força para estar em um culto aqui, onde todos nós podemos estar juntos, fortalecendo um ao outro. E como nós falamos aqui, grupos, as pessoas reunidas, ali, elas buscavam ser cheias do Espírito Santo. E isso fortalecia uma outra. Eu me sinto fortalecida quando eu vejo vocês aqui. Eu acho que cada um de vocês se sente fortalecida quando vê o seu irmão. Quando juntos como igreja nós temos essa responsabilidade de cultuar o nosso Deus, de adorar o nosso Deus. Nós estamos dizendo sim ao Espírito Santo. Quando nós deixamos as coisas que nós queremos fazer da carne, e quando nós vamos para o Senhor, nós estamos dizendo que queremos Ele. Mas nós queremos que Ele responda às nossas orações. Ele vai responder às respostas que nós estamos dando. Ele vai responder às respostas que eu e você estamos dando. E a pergunta é: qual resposta estamos dando ao Senhor? Ele te chama, vem, chama o pessoal da música. Nós vamos cantar esta canção. E o Senhor nos convida a sermos cheios do Espírito Santo. E sermos cheios do Espírito Santo, queridos, é buscar por Ele, é deixar Ele derramar como Ele quiser na sua vida, como Ele desejar na sua vida. E se você ora em línguas, fale em línguas. Isso edifica você mesmo, e eu quero lançar aqui, inclusive, um desafio. É pouquíssimo que eu vou sugerir. Mas se você começar, eu creio que vai ser de grande valia. Separe todos, em cada dia, separe pelo menos 5 minutos para você falar em línguas. Você que fala em línguas, dentro do seu tempo com Deus, sei lá, em algum momento do seu dia, pare. Deixa tudo, inclusive, queridos, deixa o celular longe ou tira a internet do celular. Como eu uso muito para cronômetro, para despertar, eu opto por tirar a internet, porque aí não fica chegando, né, as mensagens que vão nos distrair. Um conselho, né? Tira a internet e coloque lá 5 minutos para você orar todos os dias, para você falar em línguas. Você vai ver que vai ser uma eternidade para quem está começando. Mas persevere, até que você consiga aumentar este período. E você vai sentir o Espírito Santo falando, edificando a sua vida, falando com você, abrindo seus olhos espirituais. Se isso não acontecer, a gente tem que rasgar a Bíblia. Se você faz isso,
Se você coloca o seu coração com integridade, com sinceridade, eu garanto que você vai ver a diferença. Porque o Espírito Santo está disponível a nós. Eu quero ainda a sua atenção. Gostaria que você pensasse nesse momento. O que vem à sua mente, que o Espírito Santo traz à sua mente, que tem sido um amor na sua vida, que você tem colocado na frente do Senhor? O que o Espírito Santo traz na sua mente, que você tem colocado acima do Senhor? Não sei, seu trabalho, seu filho, sua filha, me ajuda aí. Filmes, séries, lazer, gente, me ajuda, pode falar. Pornografia. O que o Espírito Santo traz à sua mente? Eu gostaria que você orasse nesse momento, pedindo para o Espírito Santo trazer à sua memória aquilo que você quer colocar diante do Senhor, e você quer dizer assim, ó, isso não tem domínio na minha vida. Isso não vai me impedir de ser cheia do Espírito Santo. Isso não vai me impedir de buscar o Senhor. Eu coloco diante de Ti nesta noite. Pense em algo. A Giovana, se quiser pedir ajuda para alguém, Gi, fazendo um favor. Ela vai distribuir para vocês um pedacinho de papel. E ninguém precisa ver, só você. Só você. E aí eu quero que você empreste sua caneta para alguém. Tem umas canetas disponíveis. O pessoal trouxe. Você agiliza aí para a gente. Quem que pode... Dá, esse aqui pertinho, você ajuda ali, fazendo favor. Sono. Que o Espírito Santo trouxer à sua mente. Pode ir. Eu peço que você anote nesse papel, e é só para você mesmo ver. Vai pedindo ao Espírito Santo, queridos. Fale com o Espírito Santo agora. Não se distraia. Vai falando, pedindo para Ele trazer à sua mente o que é que tem impedido você de ser mais cheio do Espírito Santo, de buscar mais por Ele. Que você quer colocar isso diante do Senhor. Que você quer ser purificado, quer ser transformado, quer se permitir ser trabalhado pelo Espírito Santo. Queridos, à medida que nós começarmos a cantar essa canção, e você se sentir preparado, né? Já escreveu. Atrás, queridos, de alguns papéis, é rascunho, viu? Então não precisa ler o que está atrás, porque é papel rascunho, né? Picou. E tem algumas coisas aí atrás. Alguém está precisando de caneta? A Day ali está passando. Alguém precisa de caneta? Levante a mão. A Guta. Guta? Caneta? Estão usando? Já vai chegar até você.
Então, conforme nós cantarmos, eu quero convidar você, aí você vai vindo aqui na frente, e aí você vai chegar aqui em cima dessa mesa, você vai rasgar, picotear e vai jogar aqui em cima. Entenderam? Amém? À medida que nós estivermos cantando, eu quero que você venha então, e aqui na frente você vai rasgar, vai colocar em cima da mesa, e vamos juntos aqui permanecer um pouco na frente, orando. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Me aproximei, permaneci, o teu olhar. Vamos ficar aqui na frente. Quem já rasgou, vamos nos reunir aqui juntos. Vamos orar uns com os outros. Me aproximei, permaneci, O teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos. Giovana, eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Queridos, eu gostaria que vocês, que trouxeram o papel, permanecessem aqui na frente para a gente orar juntos. Tá dando para ouvir? Marcilene, tá dando para ouvir? Eu gostaria que vocês viessem para a gente orar uns com os outros. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, nós precisamos do Senhor, nós precisamos de você aqui, nós precisamos do Senhor. Nós lemos, e na maior parte das passagens bíblicas que compartilhamos hoje, nós vemos as pessoas reunidas, grupos de pessoas reunidas, em Teu nome, buscando por Ti, buscando pelo Senhor, buscando por Ti, Espírito Santo. Pessoas, Senhor, com desejo de Te conhecer. Gera esse desejo, Senhor, gera esse desejo em nós. Gera esse desejo dentro de cada um de nós. Gera esse desejo dentro de nós, Espírito Santo.
Gera esse desejo, Espírito Santo, dentro de nós. Gera, Espírito Santo, porque precisamos, ó Pai, do Teu toque em nós. Precisamos do Teu toque, Senhor, dentro de nós, nos impulsionando, nos conduzindo, nos levando, Senhor, a ter mais de Ti, a ter mais do Senhor em nossas vidas, a ter mais do Senhor em nós. Vem, Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo, toque em nós, toque em nossas vidas. Se vocês puderem orar uns pelos outros, colocando as mãos uns nos outros, declarando o poder do Espírito Santo, declarando o Espírito Santo na vida do seu irmão. Una-se com pessoas para estar orando. Una-se com algumas pessoas para orar umas pelas outras. Como igreja viva do Senhor, como igreja do Senhor. Vamos nos unir, queridos, orando uns pelos outros. Como igreja viva do Senhor, nós queremos o fogo do Espírito, queremos o agir do Espírito Santo em nós, queremos ser cheios do Espírito Santo, queremos ser tocados pelo Espírito Santo de Deus, queremos ser tocados pelo Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, venha nos envolver, venha nos tocar profundamente. Toda cegueira espiritual, ó Pai, seja agora retirada. Abra os olhos espirituais, Senhor, da Tua igreja. Abra os nossos olhos espirituais, Espírito Santo. Abra toda mentalidade, Senhor, que não te serve. Toda mentalidade contrária ao Espírito Santo seja agora, Senhor, rompida. E toda frieza espiritual seja agora rompida em nome de Jesus. Todo bloqueio espiritual seja rompido agora. Todos os grilhões caiam por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. É em nome de Jesus que nós impomos as mãos. É em Teu nome, Jesus, que oramos uns pelos outros. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, que possamos ter este fogo nos mostrando as impurezas do coração. E este fogo que vem com poder para queimar, para nos santificar, para nos tornar santos como o Senhor é santo. Toda impureza vai saindo, vai sendo limpa agora em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Limpa, lava, Senhor, as águas possam limpar toda mente, toda murmuração caia por terra no nome de Jesus. Toda inimizade saia em nome de Jesus. Tudo aquilo, Senhor, que não procede do Senhor, vai tirando. O Espírito Santo vai limpando agora em nome de Jesus, nos tornando puros e agradáveis aos Seus olhos. Torna-nos puros, Senhor, santifica-nos na verdade. O Senhor é a verdade. Vem, Espírito Santo, e toca os corações, toque as vidas com Teu poder. Toque, Espírito Santo, toca. Vem, ora, vem, Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre a Tua igreja. Vem, Espírito Santo, quebra todo jugo, vem sobre todos, desde a menor criança até o mais adulto. Vem, Espírito Santo, venha sobre nós, venha sobre o Teu povo. Toda timidez, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Toda timidez caia por terra em nome de Jesus. Toda timidez caia por terra. Que recebamos agora ousadia, coragem, Senhor, coragem. Espírito Santo, toda vez que nós lemos que eles foram cheios do Espírito Santo, maravilhas aconteciam. Eles falavam em línguas, eles profetizavam, eles falavam com autoridade, falavam com ousadia, com poder, com Teu poder, Espírito Santo. Isso transborda em amor.
Põe as mãos sobre as crianças para que as crianças sejam cheias do Espírito Santo. O Espírito Santo é para todos, não tem idade. O Espírito Santo é para aquele que quiser, para aquele que desejar. O Espírito Santo está disponível para nós. Nós vamos te buscar mais, Senhor. Vamos, Senhor, buscar por ti, Espírito Santo. Tudo aquilo que nos afasta, tudo aquilo que tem tentado nos afastar desta busca, nós nos arrependemos nesta noite. Juntos nós nos arrependemos. Tudo que tem nos afastado, nos impedido de buscar o Senhor, nós nos arrependemos. Nós lançamos diante do Senhor tudo que os teus filhos escreveram, que está aqui, Senhor, nesta mesa. Nós cancelamos em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, trabalha nos corações, para que nós sejamos mais que vencedores, para que nós sejamos, Senhor, mais que vencedores nestes desafios, oh, nessas tentações que nos assolam dia a dia, tentações que tentam nos afastar do teu propósito, da visão que o Senhor tem nos dado. Sai das nossas vidas, afasta de nós toda transgressão, tudo, Senhor, que nos impede de aproximar de ti. Caia por terra em nome de Jesus. Caia por terra em nome de Jesus. Caia por terra em nome de Jesus. E gera santidade. Gera, Senhor, um desejo ardente por tua presença. Gera em nós, gera em nós, dentro de nós, uma sede por ti, Espírito Santo. Não nos deixe ficar quietos. Não nos deixe, Senhor, ficar parados, mas que o Espírito Santo nos mova, nos leva para o lugar da busca pelo Espírito Santo, da busca por sermos cheios do Espírito Santo. Rabarabacheri andaralás, oh, rabarabachori cantaralaras. Oh, Espírito Santo, nós nos aproximamos porque queremos, porque temos sede de ti. Nosso desejo é por mais de ti, Espírito Santo. Não nos deixe longe da sua glória, não nos deixe longe da sua presença. Nós queremos o Senhor, nós queremos repartir o Senhor uns com os outros. O Senhor deve ser a nossa motivação, o Senhor deve ser o nosso desejo genuíno, diariamente. Seja o nosso desejo genuíno, diariamente. Nós queremos o Senhor, nós queremos o Senhor. Nós queremos o Senhor, nós queremos. Santifica-nos, torna-nos santo como o Senhor é santo. Oh, aleluia. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queima nessa hora os amores, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Jesus, tudo aquilo que está no seu lugar, que é devido ao Senhor ocupar, e que o Senhor seja o centro, em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor Jesus.